Ele diz assim, vamos lá, vamos aqui a primeira questãozinha nossa aí, tá certo? Não tem gabarito, a gente vai formar o gabarito aí agora, tá certo? Vamos deixar para o pessoal que vai assistir o vídeo, né? Vamos formar o gabarito aqui. 01, 02, 03, 04, certo? 05. Vamos formando aqui o gabarito devagarzinho. Vamos à primeira. Ele diz o seguinte, sem cair, né, professor? Um carro viaja de uma cidade A a uma cidade B, distantes 200 quilômetros. Seu percurso demora 4 horas, pois, decorrida 1 hora de viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou e precisou ser trocado, levando 1 hora e 20 minutos do tempo total. Qual é a velocidade média que o carro desenvolveu? A velocidade média que o carro desenvolveu durante a viagem foi de 50 km por hora? Só lembrando aqui, né? Velocidade média é o que, pessoal? É exatamente a razão entre a distância que você percorre dividido pelo intervalo de tempo para percorrer essa distância. Uma pergunta aí, qual é a distância que separa as duas cidades aí? Qual é, pessoal? 200 quilômetros, né? Nós temos 200 quilômetros aqui. Uma pergunta para vocês, 200 quilômetros. E qual é o tempo que nós gastamos para ir da cidade A à cidade B? Quantas horas? 4 horas ou 2 horas e 40 minutos? Por que 2 horas e 40 minutos, professor? Porque eu estou pegando aquelas 4 horas e descontando 1 hora e 20 que ele gastou para trocar o quê, hein, pessoal? O pneu. Então, são 4 horas ou 2 horas e 40 minutos, eu acho que é isso. 4 horas. Surpreendentemente, preste atenção aqui, ó, pessoal, são 4 horas. Professor, mas ele passou 1 hora e 20 parado. Não interessa. A velocidade média é a média de todas as velocidades que você teve, inclusive contando qualquer intervalo de tempo, tá certo, que você fique parado. Se, por exemplo, nessa viagem o cara parou num semáforo, num sinal, e passou 1 minuto parado, você está descontando esse 1 minuto ou não, pessoal? Não. Tá certo? A velocidade média é o tempo total que você tem, independente de você ter ficado parado ou não. Aqui a velocidade igual a zero, ela entra para o cálculo da média. Então aqui são quantas horas, pessoal? 4 horas. Claro que está de propósito, para chamar a atenção desse detalhe, tá certo? Então esse fato dele ter ficado parado para trocar o pneu, ou ficar parado no semáforo, tá certo? Ou para comprar uma água mineral, não interessa. Interessa é o tempo total. Então, quanto é a minha velocidade média aqui, pessoal? Quanto é? 50 quilômetros, o quê, pessoal? Por hora, tá certo? Independente dele ter ficado parado ou não. Por isso que essa primeira, surpreendentemente, é certo ou é errado essa primeira aqui, hein, pessoal? Certo, né? Surpreendentemente é certo. Claro que se talvez quem nunca tenha visto essa questão colocaria que era errado, porque talvez quisesse fazer com 2 horas e 40. Não é para descontar. Se você fosse descontar o tempo para trocar o pneu, você tem que descontar tempo. Acerto para parar no semáforo, para comprar água mineral, para botar gasolina. A gente não faz isso. O tempo é o tempo total. Bacana? Vamos para 2. Vamos para 2 aqui. Também serviu aqui para a gente ter o conceito de que aqui, pessoal, de velocidade média. Uma pergunta. Velocidade média é uma grandeza legal, importante, mas ela é rica em informação ou não, pessoal? Não. Ela diz apenas a média do que você teve no movimento. Não diz em que trecho foi acelerado, em que trecho foi retardado, não diz nada disso. Na verdade, quem é que me diz o que é que acontece no movimento como um todo? É a velocidade instantânea, né? A média é importante, mas a que é rica em informação é a velocidade instantânea. Outra coisa, se você quisesse transformar isso aqui, vamos fazer uma revisão. Se você quisesse transformar isso em metros por segundo, você dividiria por quanto aqui, pessoal? Por 3,6. Não precisa, tá certo? Mas se você dividisse, sairia em que aqui, pessoal? Em metros por segundo, né? Dá daí, sei lá, uns 15 metros por segundo, mais ou menos. Não sei exatamente quanto é que dá, mas se você dividir isso por isso, você tem um valor em metros por segundo. Segunda pergunta, vamos lá. Essas perguntas iniciais, elas são mais conceituais, para a gente fixar alguns conceitos. 02, vamos lá. É uma partícula
acelerada a 4 metros por segundo, percorre 4 metros a cada segundo. Certo ou errado isso aqui, pessoal? Errado, certo? Isso aqui está errado. Por quê, professor? Isso aqui está errado. Pelo seguinte, porque uma aceleração não é a medida, tá certo, de quanto você anda a cada segundo. Quanto você anda a cada segundo é medido pela sua, o que, pessoal? Pela sua velocidade. Isso aqui é uma velocidade. Se eu tivesse uma velocidade de 4 metros por segundo, eu estaria andando 4 metros a cada segundo. O que é que significa ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado? É só lembrar, vamos colocar aqui, ó, 4 metros por segundo ao quadrado. É só lembrar que a aceleração é uma medida de quem, pessoal? Da variação da velocidade no decorrer de quem? Do tempo. Ter essa aceleração significa dizer, a cada segundo, variar a velocidade de quanto, pessoal? De 4 metros por segundo a cada segundo. A aceleração não é quanto você andou, é quanto o que? Diga aqui para mim, pessoal. Variou a velocidade no decorrer de quem? Do tempo. Inclusive, quem tem essa aceleração pode ter uma velocidade de 200 metros por segundo. Se, por exemplo, o cara já tiver com 196, a cada segundo que passa ele vai ganhando 4. Então ele passa de 196 para 200, depois para 204, certo? Então isso aí é uma variação de quem, pessoal? Uma variação de velocidade no decorrer de quem? Do tempo, né? Então aquilo ali estaria certo ou estaria errado, pessoal? Estaria errado. Agora, detalhes. Aquela aceleração que a gente tem vertical para baixo nas proximidades da Terra, ela é chamada de aceleração o que ainda há gravidade. Quanto é aproximadamente a aceleração da gravidade, pessoal? 10 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Que a cada segundo a velocidade varia de quanto aqui, pessoal? De 10 metros por segundo. Como assim, Augusto? Se você, vou começar de baixo para cima, se você lançar um corpo verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, isso aqui dá 180 km por hora, se você pegar isso, multiplicar por 3,6, dá 180 km por hora. O que é que acontece daqui a 1 segundo? O que é que acontece daqui a 1 segundo? Na subida, a velocidade, devido à ação da gravidade, aumenta ou diminui, pessoal? Diminui. Depois de 1 segundo, ela diminuiria quanto? Diminuiria 10. Ficaria quanto aqui, pessoal? 40 metros por segundo. Daqui a mais 1 segundo, a velocidade seria quanto? Daqui a mais 1 segundo? 30. Depois mais 1 segundo, 20. Depois 10, até 0. Ou seja, em cada segundo há uma variação de quanto, pessoal? Uma variação de 10 metros por segundo. A velocidade, nesse caso, está aumentando ou está diminuindo? Nesse caso, pessoal, diminuindo, porque ele está subindo e a gravidade atua para onde, hein? Para baixo. Uma pergunta, nesse movimento aqui, você tem um movimento acelerado ou um movimento retardado aí, hein, pessoal? Retardado. Pergunta, o peso aí, faz um trabalho motor ou faz um trabalho resistente aí, hein? Resistente. Ele faz a energia cinética do corpo aumentar ou diminuir, hein, pessoal? Diminuir. À medida que ele vai subindo, ele vai perdendo o quê? Vai perdendo velocidade. O peso reduz a velocidade. Agora uma pergunta. O peso reduz a velocidade, reduz a energia cinética. Mas o peso come essa energia ou não, hein, pessoal? Apenas tira de uma forma e coloca noutra. Qual é a forma que ele está gerando de energia aí, hein, pessoal? Potencial gravitacional. Mas se ele começar a descer, o que ele ganhou de potencial, ele vai de volta devolver a quem, pessoal? A cinética. Esse jogo, tá certo? É sempre na mesma quantidade. O peso não consome energia. Ele apenas transfere de uma forma para outra. Por isso que o peso é uma força, o quê? Diga aí para mim, pessoal. Conservativa, porque ela não retira energia do sistema. Já a resistência do ar, o atrito, são forças o quê? Diga aí para mim, pessoal. Dissipativas. A aceleração, não esqueça, é a variação de velocidade no decorrer do tempo. Outra revisãozinha para a gente.
Outra revisãozinha para a gente. Quando você tem um corpo, presta atenção, ó. Quando você tem um corpo em movimento, você tem um corpo, por exemplo, essa partícula, ela está se deslocando e ela tem nessa posição essa velocidade. Preste atenção. Quando você tem a velocidade de um corpo, pode acontecer duas coisas. Sobre o corpo, pessoal, você pode ter uma aceleração atuando. Tá certo? Eu separar aqui porque não tem tudo ao mesmo tempo, não. Você pode ter uma aceleração atuando. Quando a aceleração ela atua no mesmo sentido da velocidade, a tendência do corpo é ganhar velocidade. Isso aqui caracteriza um movimento o quê? Acelerado ou retardado? Isso aqui, hein, pessoal? Acelerado. Já quando a aceleração é contrária, tá certo? A tendência do corpo é ganhar ou perder velocidade, pessoal? Perder. Isso caracteriza um movimento o quê? Diga aqui para mim. Retardado. Olha esse caso aqui, ó, velocidade para cima e aceleração atuando para onde, hein, pessoal? Para baixo. Por isso que quando ele sobe, ele perde velocidade. O movimento dele é um movimento o quê, hein? Retardado. Detalhe, essas acelerações que elas atuam diretamente sobre a velocidade, ela é chamada de aceleração tangencial, é que atua em cima da velocidade, fazendo o corpo ou ficar mais rápido ou ficar mais lento. Mas existe uma aceleração especial que não faz a velocidade aumentar nem diminuir. Ela atua perpendicular à velocidade. Como é que se chama essa aceleração aqui, pessoal? Aceleração centrípeta. Ela é dada por V2 sobre R. Agora, o que é que caracteriza essa aceleração? Quando o corpo está submetido a uma aceleração centrípeta, é porque ele está executando o quê? Diga aqui para mim, pessoal, uma curva. Essa aceleração só tem um papel: segurar, prender o cara na curva. Nem faz a velocidade aumentar, nem faz a velocidade o quê? Diminuir. Como vocês já adquiriram um pouquinho mais de conhecimento, a gente diz o seguinte, ó. Essa aceleração aqui não realiza trabalho. Ela não faz o cara ganhar nem perder velocidade. Tá certo? Ela faz apenas o corpo executar o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Uma curva, né? Essa aceleração, ela estaria ligada a uma força que faz trabalho motor. Nesse caso, o cara ganha velocidade. Nesse caso, o cara perde velocidade. Tá certo? É um trabalho resistente. Mas essa aqui não. A perpendicular à velocidade não mexe no valor da velocidade. Faz apenas o corpo executar o quê? Em uma curva. Se ela não existir, o que é que vai acontecer com o corpo, hein, pessoal? Sai em linha reta. Por conta de quê? Primeira lei de Newton. Todo corpo em movimento, a tendência dele é o quê, pessoal? Permanecer em movimento. Aí a gente vai acostumando o ouvido da gente com essas coisas, aí vai ficando mais simples. No primeiro momento é complicado, mas depois você começa a entender a ideia e a coisa vai ficando mais fácil. Vamos ver essa terceira, aproveitando para fazer uma revisão aí com vocês. Vamos ver essa terceira. Uma partícula viaja a 72 km por hora e sofre uma desaceleração constante em módulo de 2 metros por segundo ao quadrado. A partícula vai percorrer em 10 segundos 100 metros. A partícula vai parar em 10 segundos, né, melhor dizendo, e percorre 100 metros. Certo ou errado? Vamos aos dados? Primeira coisa, qual é a velocidade que a partícula tinha? Qual a velocidade que a partícula tinha aqui, hein, pessoal? 72. Isso aqui dá quantos metros por segundo? Diga aqui para mim, pessoal. 20. Basta você dividir por quanto, pessoal? Por 3,6. Então a velocidade inicial dela, ó, é 20 metros por segundo. Outra coisa, ela vai parar, ó. Se ela vai parar, se ela para, qual é a velocidade final dela aqui, pessoal? Quanto é, hein? 0. E ela está submetida a quê, pessoal? Está submetida a uma desaceleração constante. O que é desaceleração, pessoal? É uma força que atua contrária à velocidade. Por isso, que qual é a tendência do corpo aqui? Ganhar ou perder velocidade, hein, pessoal? Perder. Essa aceleração é de quanto? Essa aceleração é de 2 metros. Só que na fórmula eu vou usar, sabe o quê? Menos 2. Por que, professor, você vai usar menos 2? Que é uma maneira, tá certo, que eu tenho. Para quê? Para indicar que está havendo o quê, pessoal? Está havendo uma
perda de velocidade. Errei. 2 metros por segundo o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Ao quadrado, né? A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Aqui, por exemplo, se esse corpo estivesse indo para a direita, essa aceleração estaria atuando para onde? Diga aqui para mim, pessoal. Para a esquerda, para reduzir a velocidade. Associada a essa aceleração tem uma força atuando. Eu não sei a origem dela, pode ser a resistência do ar, pode ser os freios sendo acionados, uma força de atrito, mas tem uma força. Essa força está realizando, olha o conceito, essa força está realizando um trabalho motor ou está realizando um trabalho resistente? Diga aqui para mim, pessoal, resistente, porque ela está perdendo o quê, pessoal? Velocidade. Ele quer saber o seguinte, em 10 segundos... Tá certo? Se meu amigo anda 100 metros, se em 10 segundos ele anda 100 metros. O que é que ocorre aqui? Eu vou perguntar e vocês vão responder. Posso utilizar essa fórmula aqui, ó? Ó comigo, ó. Posso utilizar essa fórmula aqui? ΔS, o que ele anda, é igual a velocidade vezes o tempo? Posso ou não, pessoal? Não. Porque essa fórmula só é utilizada se a velocidade for o que aqui? For constante. Se tratar de um movimento, o que, pessoal? Uniforme. Esse movimento é uniforme ou não, Augusto? Não. Porque a variação de quê, pessoal? De velocidade. Será que eu posso usar essa fórmula aqui, ó? ΔS é igual a V mais V0 vezes T sobre 2. Posso ou não, hein? Posso, porque o espaço nessa situação pode ser dado por isso. Qual é a velocidade final? Qual é a velocidade final dele, hein? É 0. Quanto foi a velocidade inicial? Foi quanto, hein? 20. Eu acho que tem aqui, não tem? Quanto tempo ele passou em movimento, pessoal? Passou-se 10 segundos. Dividido por 2 aqui. Quantos metros ele anda nisso aqui, ó? 20 vezes 10, 200, dividido por 2 dá quanto, pessoal? Dá 100 metros, ele andou 100 metros. Então essa terceira, certo ou errado aqui, hein, pessoal? Certo, né? Terceira aqui é certo. Ele andou 100 metros, né? Foi, a gente colocou aí para ir revisando, né? Para ir revisando as coisas que a gente falou aqui, né? Porque não pode usar ΔS igual a VT, espaço que ele andou, velocidade, porque aqui exige-se que a velocidade seja o que? Em constante. E aquela não é constante. Não fala ali em constante, fala, mas não é a velocidade. É o que, pessoal? É a desaceleração, é a mudança, né? É a mudança da velocidade, que é isso aí. Augusto, eu fiz essa questão usando outra equação, usando Torricelli. Como é a equação de Torricelli aqui, pessoal? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Pode fazer por aqui, Augusto? Pode. E quem fez, com certeza também achou o quê, pessoal? Os 100 metros. Colocou direitinho os valores. Aqui é 0, aqui é 20, aqui é menos 2. Fez direitinho, vai também achar o quê? Os 100 metros. Também você pode usar a equação de quem? De Torricelli. Aqui eu lancei mão do tempo. E aqui, por Torricelli, eu não usaria o tempo. É possível também. E achar os 100 metros aqui. Vamos para 4, bora? Então essa aí, já botei no gabarito? Já, né? Qual a resposta correta aí? Letra C de certo, né? Uma pergunta. Nesse movimento aí que eu acabei de ilustrar para vocês, o cara ganhou ou o cara perdeu velocidade? Diga aí para mim, pessoal. Perdeu. Movimento retardado ou movimento acelerado isso aí, pessoal? Retardado. Se quem fez isso com ele foi a força de atrito, se eu joguei o cara e ele foi perdendo velocidade, foi a força de atrito. A força de atrito fez um trabalho motor ou um trabalho resistente, pessoal? Resistente, porque ele perdeu velocidade. Daria para calcular esse trabalho ou não? Daria demais. O trabalho feito pela força aí seria exatamente a variação da energia cinética. Ele começou com a energia cinética de 0 e terminou com a energia cinética associada a essa velocidade. Só que eu teria que lhe dar a massa para você poder calcular essa energia. Daqui a pouco vai aparecer uma questão desse tipo. Vamos fazer essa aí, ó. Pois não. Nessa questão aí, por exemplo,
não vejo... Esses dados aí, né? Isso é uma questão de certo ou errado. Eu estou lá na prova, eu não quero perder tempo fazendo cálculo. Eu pego esses dados, se bater com a resposta... Ah, entendi. Não, entendi. Você jogar logo os valores todos dentro. Tudo bem, pode. Aqui eu escolho um, deixo de lado, calculo, ver se bate ele. Né? Aqui eu deixei como se eu não soubesse o quê? Os 100. E tentei descobrir os 100. Entendi sua pergunta? Pode. É só uma opção minha aqui em sala de aula. Né? Vamos para 4 aqui. Ó. 2 trens partem simultaneamente de um mesmo local e percorrem a mesma distância, retilínea com velocidade. Percorre a mesma trajetória retilínea com velocidades, respectivamente 300 km por hora e 250 km por hora. 2 trens partem simultaneamente de um mesmo local e percorrem a mesma trajetória retilínea com essas velocidades. A comunicação entre os 2 trens, se entre eles a distância não ultrapassar 10 km. Depois de 10 minutos após a saída, os trens Os trens perderão a comunicação via rádio. Tem um problema nessa questão, que eu não percebi quando eu coloquei aí. Seguinte, os 2 trens, qual é a velocidade aí, pessoal? Qual é a velocidade deles? 300 e quanto aí, pessoal? E 250. Sabe o que é que acontece? Eles podem sair de uma mesma estação, certo? Se deslocando no mesmo sentido, mas também eles podem se deslocar em quê, pessoal? Diga aqui para mim. Sentidos contrários. Né? Ele não disse, eu tenho essas 2 opções aí. Certo? Eu imagino por esse tempo, 12 minutos. 12 minutos demora um bocado, 12 minutos. Eu acho que é no mesmo sentido. Mas tinha que ser dito. Né? 2 trens partem simultaneamente de um mesmo... Não. De jeito nenhum. Ó, mesma trajetória porque eles estão numa mesma reta, por exemplo. Só que eles podem estar numa mesma reta, um para um lado e outro em sentido o quê? Em sentido contrário. Mas mata os 2 aqui. Vamos fazer as 2 que ela é curta. Como é que você faz aqui? Tem um segredinho aqui interessante, sabe? Quantas velocidades eu estou trabalhando aqui, pessoal? Quantas velocidades? 2. Só que vocês sabiam que essas 2 velocidades podem ser transformadas numa só? É fácil. Olha para cá. Esse cara vem aqui com 100 km por hora. E esse vem aqui com 120. Quem já cruzou com outro carro nessa condição já percebeu que o carro passa muito rápido por você. Mas já se o cara vai aqui com 120, com 100, e você vai em perseguição a ele a 120, demora um bocado para você o quê? Ultrapassar. Quando é em sentido contrário, é muito rápido. Mas quando você vai em perseguição a ele, demora mais tempo. Sabe por quê? Porque quando os carros eles vêm em sentidos contrários, ou eles estão em sentidos contrários, pessoal, a aproximação é feita com a soma das velocidades. Se esse vem com 100 e esse vem com 120, é como se um estivesse se aproximando do outro a quanto, pessoal? A 220. Além de você ir a 100, ele vem para cima de você a quanto? A 120. Agora, isso tanto é na aproximação, como é o que, pessoal? No afastamento. O afastamento se dá muito rápido. Já quando você vai em perseguição, você vai com 120, mas esse cara vai com 100, é como se você estivesse se aproximando dele a quanto, hein, pessoal? A apenas 20. Você vai 120, mas ele consegue descontar o quê? Descontar 100. Então, essa questão, o que é que acontece? Se os corpos estiverem no mesmo sentido, é como se esse estivesse se afastando desse com uma velocidade de quanto, pessoal? De 50. É a diferença. Porque eu vou trazendo, mas o cara está descontando 250. Agora, se for um se aproximando ou se afastando do outro, em sentidos contrários, aí qual é a velocidade relativa? É esse o nome que a gente dá, é quanto? É 550 km por hora. Aí é muito rápido. O tempo para eles se afastarem é muito curto. Por isso que eu acho que é no mesmo sentido. Vamos fazer aqui? Vamos fazer as 2, né? Não tem problema. Mas eu acho que é no mesmo sentido. Deveria ter, viu? Era para ter, eu esqueci de colocar. Mas se for no mesmo sentido, preste atenção. Se for no mesmo exercício, qual é esse aqui, pessoal? 4. No mesmo sentido, qual é a velocidade relativa no mesmo sentido? Qual seria a velocidade relativa deles aí? Vou chamar de VR. Seria quanto? 50 km por hora.
tá certo? 50 km por hora. Né? Você tem, por exemplo, o de 300 se afastando, mas você vai em busca do outro a 250. Você não consegue chegar. Mas o da frente só consegue se separar de você a quanto, pessoal? A 50 km por hora. Então, devido a essa velocidade relativa de 50, em quanto tempo eles vão se separar? Vão perder o contato. A perda de comunicação acontece quando eles estão separados no máximo por quanto aqui, pessoal? Por 10 km. A pergunta é a seguinte: daqui a quantos minutos, tá certo, eles vão estar separados de 10 km? Sabendo que um se adianta com uma velocidade de quanto, pessoal? De 300. E o outro vai em perseguição com a velocidade de quanto? De 250. Ou seja, o afastamento, na verdade, é de apenas 50 km por hora. Se o mais lento parasse e o mais rápido fosse embora, aí o afastamento seria com a velocidade de quanto, pessoal? De 300. O cara vai embora com 300, mas eu estou indo atrás dele com 250. Então ele só está se afastando de mim a 50 km por hora. Vamos calcular? Tá certo? ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Professor, por que é que você vai usar essa expressão? Porque essas velocidades, elas são o que aqui, pessoal? Elas são constantes, elas não mudam, né? Numa trajetória com velocidades de 300 e de 250, né? Então vamos lá, espaço. Qual o espaço que eu tenho aí, pessoal? Qual é? Em 10 km. Quando é que eles ficam separados de 10 km? A velocidade relativa é quanto? É 50 vezes o tempo. Perceba que eu estou usando isso aqui em quilômetros, estou usando isso aqui em quilômetros por hora. A resposta vai sair em hora. 10 dividido por 50 é o meu tempo. Tempo vai ser igual a quanto, Augusto? Vamos lá. Corta isso com isso, dá 1/5 da hora, né? Dá 1/5 da hora. Só que uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. 60 minutos. Quanto é 1/5 de 60 minutos? Quanto é, hein, pessoal? 1 vezes 60, 60. Dividido por 12, né? Dividido por 5, né? 12 minutos. Então, em 12 minutos, eles estarão separados de quantos quilômetros aí, pessoal? De 10 quilômetros. Aí um perde o contato de comunicação com o outro, porque esse contato só existe até uma distância de 10 quilômetros. Isso seria alcançado em 12 minutos. Pergunta: se fosse em sentido contrário, os 10 quilômetros de afastamento seriam atingidos mais rapidamente ou mais lentamente, hein, pessoal? Mais rápido. Um vai para o lado, outro vem para o outro lado. Aqui se afasta mais rapidamente. Se fossem em sentidos contrários, não é o caso. Se fossem em sentidos contrários, seria a mesma questão. Em sentidos contrários, seria a mesma questão, só que a velocidade relativa seria quanto aqui, pessoal? A velocidade relativa seria 550 km por hora, um absurdo, né? Seria 550 km por hora, porque um vai com 300 para um lado, o outro 250 para o outro. Aí o tempo era bem curtinho, porque 10 km eles atingiriam, sabe em quanto tempo, pessoal? ΔS é igual a velocidade relativa vezes o tempo. Eles atingiriam 10 km com essa velocidade de 550 em quanto tempo, né? Ficaria 10 sobre 550. Cortando os zeros aqui, dá 1 sobre 55 da hora. Me faça o seguinte, me divida aí rapidinho, que eu estou sem calculadora aqui. Me divida aí 60 por 55. Quanto é que dá 60 por 55, pessoal? Dá quanto? 1,0. Eu vou arredondar, tá certo? 1,1 o quê? Minutos. Pouco mais de 1 minuto ele já perderia a comunicação. Por quê? Porque se separa muito rápido. A velocidade relativa é quanto? É 550. Mas vamos imaginar, não. Está errado, precisa botar. Vamos dizer que eram no mesmo que aí, pessoal? No mesmo sentido. Aí no mesmo sentido, realmente 12 minutos. Certo? Seria C ou seria R aí, hein, pessoal? Seria C. Tá? Dá uma apagadinha aqui. Tá? Pessoal, daqui para Mossoró, preste atenção,
Eita, apaguei sem querer. Ah, lesado. Mas vou refazer aqui, vocês vão me ajudar. 1 foi C, foi isso? 2 foi E. 3 foi C. E 4 foi C. E 5, Augusto, vamos fazer aqui um comentário com vocês. Natal, Recife, preste atenção. Natal, Recife, 280 quilômetros. Um cara sai de Natal para Recife, um sai com a velocidade média de 90. O outro sai aqui com a velocidade média de 50. Em quanto tempo eles vão se encontrar? Vamos lá, se um vem com 90, o outro vem com 50, sentidos o quê? Diga aí para mim, pessoal. Contrário, sentidos opostos. Qual é a velocidade relativa de aproximação deles? Qual é, pessoal? 140. Por quê? Porque eu vou 90 e ele vem com quanto? Com 50. Nós estamos nos aproximando a 140. Se você duvidar, não colida, não. Uma colisão de frente, nesse caso, é mortal, né? Que é como se os dois tivessem colidindo a quanto, pessoal? A 140. Agora, se fosse no mesmo sentido, e um colidisse no outro, o mais rápido colidisse no mais lento, aí o prejuízo era menor, porque o cara ia colidir com 90, mas como o outro descontava 50, a aproximação seria de apenas quanto? De apenas 40. Mas desse jeito aqui dá 140. 140 km por hora. Como são 280 quilômetros, dá para perceber que eles vão se encontrar em quanto tempo, hein, pessoal? Em 2 horas. Porque a cada hora eles se aproximam quanto? Se aproximam 140 quilômetros, né? Para 280, que era a distância Natal-Recife, nós vamos ter 2 horas. Vamos ver a próxima aí, tá certo? Questão de número 5, acho que é 5, 6, 7. Vamos ver. Nas provas, 5, 6, eu não me lembro direitinho, vamos ver aqui. Nas provas de atletismo, 5 e 6, né? 5 e 6. Olha aí. Nas provas de atletismo de curta distância, até 200 metros, observa-se um aumento muito rápido da velocidade nos primeiros segundos da prova. E depois, um intervalo de tempo relativamente longo em que a velocidade do atleta, permanece praticamente constante, para em seguida diminuir lentamente. Para simplificar a discussão, suponha que a velocidade do velocista em função do tempo seja dado pelo gráfico a seguir. Vamos ver aqui como é esse gráfico, pessoal. Isso aqui, quanto é a velocidade? Quanto é a velocidade inicial dele aqui, pessoal? 0. Aí aqui, esse é um movimento acelerado ou é um movimento retardado? Esse aqui, pessoal, acelerado. Em 2 segundos, a velocidade dele vai até quanto aqui, pessoal? Vai até 12, né? Depois, com o passar do tempo, a velocidade dele vai o quê, pessoal? Vai diminuindo. É mais ou menos isso que acontece realmente com os velocistas. Quando você vê uma prova de velocidade, 100 metros rasos principalmente, no final da prova, se você vir um cara passando do outro, não é porque ele está ficando mais veloz, não. É, na verdade, porque ele está perdendo menos velocidade do que o outro. No final dessas provas, tá certo? No final dessas provas, certo? Os caras, eles perdem velocidade. Só que tem uns que perdem mais, outros que perdem menos. Quem perde menos, tá certo? Quem perde menos, tá certo? Vai o quê, pessoal? Vai se adiantar em relação ao outro. Esse é um gráfico típico de corredores de provas de velocidade. O gráfico não é assim, não. O gráfico, na verdade, ele é geralmente assim, ó. O cara ganha velocidade, passa um pedacinho constante e depois ele perde. São curvas, né? Mas a gente aproxima para retas porque fica mais fácil de representar. O cara ganha velocidade, depois ele passa um tempozinho com a velocidade constante, depois ele cai, tá certo? Nenhum ser humano consegue manter essa velocidade constante por mais de 6 ou 7 segundos. Uns conseguem um pouquinho mais, outros conseguem um pouquinho menos, mas quando chega lá nessas provas de 100 metros, que terminam com 10 segundos, quando chega com 8 segundos, o cara começa a perder velocidade. Uns perdem mais, outros perdem menos, depende da condição atlética de cada um, tá certo? Uma das piores atividades físicas do homem, correr, né? Você não encontra nenhum atleta de ponta, que era corredor, que viva mais do que 60, 70 anos. Das piores atividades físicas, e tem explicação para isso, né? Na verdade, nós somos bípedes, né? E os bípedes, eles não são feitos para correr, certo? Depois eu falo, quando eu falar na parte de
de energia potencial elástica, eu posso até mostrar um exemplo, né? Eu dei aula de manhã, esqueci de falar nisso. Porque aqui um cavalo, na verdade, ele é feito para correr, ele funciona como uma mola. Na verdade, ele comprime o corpo dele, tá certo? Expande esse corpo. Quando ele expande, é como se fosse uma mola ganhando energia cinética, né? Os quadrúpedes é que são feitos para correr, bípedes não são feitos para correr. Uma das piores atividades físicas para o homem é exatamente correr. Além de que a gente perde colágeno, uma série de coisas aí, né? Daqui uns anos as academias vão divulgar isso, as pessoas não vão mais correr em academia. Mas por enquanto estão aí correndo. Mas não tem coisa pior não, certo? Ó, o homem não foi feito para correr. Ele pergunta aqui o seguinte, né? A aceleração nos 2 segundos iniciais é de 10 metros por segundo ao quadrado. Uma questão dessa, para quem tem prática em física, já sabe que isso aqui está errado, né? Já está independente de fazer o cálculo, porque 10 metros por segundo ao quadrado, pessoal, é uma aceleração estúpida. E um ser humano correndo, conseguir uma aceleração dessa é um negócio fora do comum. Realmente a aceleração não atinge isso não. Mas aqui atinge um valor até interessante. Desses 2 primeiros segundos, qual foi a variação de velocidade aqui? Quanto foi, hein, pessoal? 12. 12 em quantos segundos, pessoal? Em 2. Então, qual foi a aceleração nesse intervalo de tempo? Qual foi, pessoal? ΔV sobre ΔT. Quanto foi a variação de velocidade? 12. Eu vou botar aqui, mas nem precisa. 12 metros por segundo em quantos segundos, pessoal? Em 2. 12 por 2 dá quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Que é uma coisa absurda. Uma coisa absurda, né? Mas os caras alcançam, sabe, essa aceleração. Esses atletas de ponta, eles conseguem chegar na prova, no pico de velocidade, em torno de 40 km por hora. É um negócio descomunal. Descomunal, uma coisa fora de série. Mas a primeira aqui está errada. Porque ele diz que a aceleração é quanto, pessoal? É 10. E ela é quanto? Ela é 6. Então 5, certo ou errado aqui, hein, pessoal? Errado. Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. A distância... Errado, né? Errado. Vamos para a segunda. A distância percorrida pelo atleta nesses 18 segundos foi de 172 metros. Pergunta, esse movimento aqui é acelerado ou é retardado esse movimento, pessoal? Acelerado. Esse aqui é um movimento o quê, hein? Retardado, mas é mais suave. Aqui, pessoal, nesse segundo trecho, a velocidade dele variou de quanto? Preste atenção, nesse segundo trecho, ela variou de quanto, pessoal? De 12 para 8, variou de menos 4. Em quanto tempo aqui, pessoal? Em quanto tempo, hein? Não é 18 não, é 16. Porque pega de 2 para quanto, pessoal? Para 18. Dava para calcular a aceleração aqui? Eu também dava, mas era bem menor. Que iria variar menos 4, porque diminuiu, em 16 segundos. Eu acho que isso dá menos 0,25 metros por segundo ao quadrado. Que também é... Você manter sua velocidade constante num patamar alto é muito difícil também. Mas ele quer saber quantos metros o cara andou. Aí aqui tem uma coisa importante. Exatamente, toda vida que você tiver um gráfico, velocidade, aqui é tempo, viu? Ó, velocidade contra tempo, sempre que você tiver um gráfico V contra T, aqui está errado, é um tempo, a área desse gráfico representa numericamente o número de metros, de quilômetros que você andou. Então aqui, pessoal, se você tirar essa área aqui, ó, isso é exatamente, tá certo? O número de metros que o cara andou. Só que essa areazinha é meio complicada. Por quê? Porque isso aqui é uma figura de 4 lados. Preste atenção, ó. 1, 2, 3 e 4. Tem 4 lados. Mas não é um trapézio. Não é um trapézio. Só é um trapézio se esse lado fosse paralelo a esse. Ou esse fosse paralelo a esse. Num trapézio, tá certo? Você precisa ter 2 lados paralelos. Então aqui, o que é que a gente iria fazer? Seria interessante você tirar primeiro essa área. Me responda, isso aqui é a área de quê, pessoal? Diga aqui para mim. De um triângulo. Como é a área de um triângulo? Como é? Em base. Quanto é a base aqui? 2. Quanto é a altura? 12. Seria a base vezes a altura sobre 2.
camarada teria andado nessa primeira parte quantos metros, pessoal? 12 metros. E depois você tirava essa outra área aqui. Agora, essa aqui é um trapézio. Essa é um trapézio. Por que essa aqui é um trapézio? Porque agora, isso aqui é o que em relação a isso? Paralelo. Vocês lembram como é que se calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre quem, pessoal? Sobre 2. E o que são as bases? Os lados o que, hein? Paralelos. Quanto é que mede isso aqui, ó? Quanto é que mede isso? Não é R não. Quanto é que mede? 12. E essa outra base mede quanto? 8. Então, base maior mais base menor. A altura é o que, Augusto? Não necessariamente é o que está na vertical. A altura é a distância entre as bases. Daqui para cá, essa distância é quanto? Entre esse lado e esse é quanto, pessoal? É 16. Se você fizer essa conta aqui, ó, isso aqui dá 20, isso aqui dá 8, ó, simplificando. Quantos metros ele andou aqui, pessoal? Andou 160. Então, nessa parte ele andou 160, nessa ele andou 12. Ao todo, quantos metros o nosso amigo andou, pessoal? 172 metros. Tá certo ou tá errado o que está escrito aqui, pessoal? Tá certo. E nós vamos fazer mais questões sobre essa. Dessa questão, qual é a informação importante? Gráfico de velocidade contra tempo. Como é que eu tiro o quanto o camarada andou, a distância que ele percorreu? Tirando a área do gráfico, tá certo? Opa, minha pipoquinha aqui. Você tirando a área do gráfico, você tem numericamente quanto o camarada andou. Vamos fazer essa de número 7, 8, 9, 10, uma sequência de questões aí. Vamos fazer. Pode ser 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos lá? Esse é o perfil das questões da nossa banca na PRF. Geralmente, ela dá um texto e dentro desse texto ela faz 2 perguntas, no máximo 3. Aqui eu botei 5, sei porque é uma lista, né? Mas geralmente 2 ou 3 perguntas, né? Vamos ver a próxima. Todas agora, imagino, tá certo? Começam dessa maneira aí. Vamos lá. Deixa eu ir apagando aqui. Olha, quando a gente vai começando a combinar, tá certo? A teoria com os exercícios, aí a coisa vai começando a ficar mais clara, a gente vai começando a entender, certo? O significado de cada coisa. Por isso que é muito importante a gente fazer exercício, assistir aula de exercício, porque eles facilitam a nossa vida. Vamos para cá. 7, 8, 9, 10, 11, 12 agora. Comigo. Ele diz assim, posso ler? Eu subo já ali o texto. Um motorista viajando em automóvel de massa total 1.500 kg, incluindo os passageiros, sobre uma estrada plana e horizontal, avista um posto da PRF. E percebendo que estava muito acima do limite de velocidade permitida, aciona continuamente os freios de seu veículo e consegue parar o mesmo exatamente em frente ao posto policial. O policial de plantão resolve estimar a velocidade do automóvel. Ele sabe que o ponto a partir do qual o motorista avista o posto policial e inicia sua frenagem se encontra a 90 metros. O cara passou 90 metros freando. E que um automóvel, a desaceleração máxima atingida por ele naquela estrada não passa de 50% da aceleração da gravidade. Esse 50% da aceleração da gravidade seria quanto? Quanto é a gravidade, pessoal? Quanto é, hein? 10. 50% seria quanto, pessoal? Seria 5. Por que é que ele manda adotar menos 5 metros por segundo ao quadrado, hein, pessoal? Porque o movimento acelerado ou retardado, hein, pessoal? Retardado. No trecho em questão, a velocidade limite não pode superar a 80 km por hora. Logo, o condutor do veículo deve receber uma multa por excesso de velocidade. A velocidade máxima é quanto, pessoal? É 80. Então, a questão está dizendo que nessas condições o cara teria que receber uma multa. Vamos lá. Qual é a velocidade final dele quando ele chega lá, pessoal? 0.
Você sabe a priori qual é a velocidade inicial dele ou não, hein? Não. Mas você sabe que ele freou durante quantos metros, pessoal? Durante 50 metros. Não, 90. Com aceleração, com a perda de velocidade no ritmo de quanto, pessoal? De menos 5. Será que dá para calcular a velocidade inicial dele ou não, pessoal? Dá. Não aparece o tempo. Então, qual é uma boa opção para a gente fazer essa questão, pessoal? Não aparece o tempo. Qual é? Equação de quem, pessoal? De Torricelli. Como é que ficaria? A velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Mas não é retardado, professor? Bota logo o menos. Não, não, o menos vai aparecer com o valor da aceleração. Velocidade final dele, ele parou. Quanto é a velocidade final dele? 0. Quanto é que ele tinha lá no começo? Né? Mais 2 vezes. Quanto foi a aceleração aqui, pessoal? Menos 5. Quantos metros ele passou pisando no freio, hein? 90. Então vai ficar, ó, 0 ao quadrado é 0. Fez 0 ao quadrado. Isso aqui vai ficar, ó, mais com menos, menos. 10 vezes 90 dá quanto, pessoal? Dá 900. Passo 900 para lá. 900 é igual à velocidade inicial ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, qual é a velocidade inicial dele? Qual é, hein, pessoal? 30 metros por segundo. Porque a raiz de 900 é 30. Se você multiplicar isso aqui por 3,6, se multiplicar a velocidade por 3, dá 108, não? 108 km por hora. Então, meu amigo, é para levar uma multa ou não, hein, pessoal? É. Tá certo? Porque qual é o limite de velocidade aí nesse trecho? Quanto é, hein? É 80. Ele começou o trecho com quanto aí, pessoal? Com 108 km por hora. Então ele deve ser multado. Então tá certo ou tá errado o que nosso amigo disse aí, pessoal? Tá certo. Por que foi que eu escolhi Torricelli? Porque eu vi que não havia nenhuma relação com o quê, pessoal? Com o tempo. Então uma boa saída seria essa. Esse movimento é um movimento acelerado ou é um movimento retardado esse aí, hein, pessoal? Retardado, né? Um 7 está correto. 8. Vamos lá comigo aqui, ó. 8. Levando em conta a resistência do ar, 4 forças atuaram sobre o automóvel durante a frenagem. O peso, a força normal, a força de atrito e a resistência do ar, né? Vamos ver, lá vem o carro aqui, ó, pessoal. Lá vem o carro. 0,8. Lá vem o carro aqui, 0,8. Tá certo? Numa superfície plana e horizontal. Vou representar o carro, certo? Por esse bloquinho, com passageiro, com tudo aqui dentro. Tá certo? Vamos lá. Diz aí para mim as forças que atuam aí. Diga aí para mim, pessoal. Puxando para baixo quem é? Peso. Equilibrando ele aqui, quem é? Normal. Tá certo? Que não formam um par de quê, pessoal? De ação e reação, porque atuam no mesmo corpo. Certo? Se ele estiver indo para a direita, vamos imaginar, a velocidade dele aqui é para a direita, perdendo velocidade. Contrário ao movimento dele, quais são as forças que eu tenho aqui? Quais são, hein, pessoal? A resistência de quem? Do ar. E a força de quem, pessoal? De atrito. Força de atrito. Poderia ter outra força aqui? Poderia. A força motora, né? O motor do carro trabalhando. Mas ele não está fazendo isso. Aqui ele está pisando o quê, pessoal? Nos freios. Então a pergunta: tá certo ou tá errado o que ele disse aí, hein, pessoal? Certíssimo. Nós temos 4 forças atuando. Uma pergunta para vocês, certo? Resistência do ar e força de atrito são forças conservativas ou são forças dissipativas, hein, pessoal? Dissipativas. Elas tiram energia do sistema. Qual é a energia que está sendo tirada desse sistema, pessoal? Quando o cara vai perdendo velocidade. Energia o que, hein, pessoal? Cinética. Essas duas forças aqui, elas fazem trabalho motor ou fazem trabalho resistente? Isso aqui, pessoal. Resistente. Positivo ou negativo esse trabalho, hein? Negativo. Dá para calcular bem facilmente ou não? Dá. É só você
você calcular quanto foi que perdeu de energia o que, hein? Cinética. Claro que para fazer isso, você usaria a fórmula de energia cinética. Não sei se ele vai perguntar isso, mas vamos ver. 9. O tempo de frenagem foi de 6 segundos, agora ficou fácil. Porque eu tenho velocidade inicial, velocidade final, tá certo? Tenho aceleração. Eu posso usar, por exemplo, essa fórmula, ó, bem fácil. V é igual a V0 mais o quê? Mais a T. Qual foi a velocidade final dele? 0. Qual foi a inicial? Eu calculei ali. Qual foi, hein? 30. Aceleração, menos 5. Né, ó? Aceleração menos 5. Ele para, né? Então V final é 0. Inicial está aqui, ó, 30, 108 km por hora. Aceleração menos 5. Então 5T é igual a 30. Passa para lá. Posso passar os 5 dividindo? Posso, não posso? 30 por 5 dá quanto, Augusto? Dá 6 segundos. Ele parou em 6 segundos ou não, hein? Parou. O tempo de frenagem foi de 6 segundos. Detalhe. Se você quiser, também pode fazer por essa fórmula aqui, ó. Tá certo? Eu vou botar aqui em cima, ó. Se quiser, também pode fazer por isso, ó. Delta S é igual a V mais V0 vezes T sobre quanto, pessoal? Sobre 2. Você tem isso aqui que é 90. Isso aqui é 0, isso aqui é 30, também dá certo. Não pode por essa. Delta S é igual a VT. Pode por essa ou não, Augusto? Não. Porque aqui teria necessidade da velocidade ser o que, hein? Constante. 10. A força atuante, resultante atuante na frenagem, foi em módulo 7.500 newtons. Tá certo ou tá errado? Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Força resultante é o que, pessoal? É massa vezes aceleração. Quanto é a massa do carro aí, com tudo? 1.500? É. E quanto é a aceleração? Menos 5. Mas ele disse que era o que aqui, pessoal? Em módulo, então pega o valor o que em positivo. 1.500 vezes 5, 7.500. Tá certo ou tá errado essa continha que ele fez aqui, pessoal? Tá certo, né? Então 10 está correto também aqui, né? 11. O trabalho realizado pela força resultante média foi de... Pergunto a vocês, trabalho pode ser força vezes deslocamento e pode ser menos força vezes deslocamento. Nesse caso aqui, é mais ou é menos? Diga aí para mim, pessoal. Menos. Porque o cara está ganhando ou perdendo velocidade? Diga aí para mim. Perdendo. Perdendo, o trabalho é motor ou o trabalho é resistente, hein, pessoal? Resistente. Então você multiplica a força pela distância. Você tem as duas coisas. A força você acabou de calcular aqui, ó, 7.500. E a distância, quantos metros ele andou até parar, pessoal? Quanto? 90 metros. Então você tem a força e tem 90 aqui. Se você fizer essa conta, eu acho que está certo aqui, dá 675 mil. Certo? Só que ele não botou 1000, ele botou o que aqui, hein, pessoal? Quilo. Tá certo ou tá errado isso aqui, hein? Tá certo. Isso aqui é positivo ou negativo mesmo, hein? Negativo, porque esse é um trabalho motor ou é um trabalho resistente, hein, pessoal? Resistente. Né? Ele vai perdendo velocidade. Agora, esse trabalho, viu, pessoal? Preste atenção. Esse trabalho poderia ser calculado de outro jeito. Como? Você tira a energia cinética inicial e você tira a energia cinética final, que vai ser 0, que ele para. O que ele perdeu de energia cinética foi exatamente o trabalho que as forças dissipativas fizeram. Essas duas forças trabalharam juntas, tá certo? Reduzindo a energia cinética dele a 0. Você também pode calcular o trabalho desse jeito. F vezes D, ou vendo quanto ele perdeu de energia cinética, que eu acho que é a 12. Né? O que é que ele diz aqui? Tem um errozinho aqui na 12. Não sei se na de vocês ficou errado aqui, mas tem um pequeno erro. Ele diz o seguinte: o trabalho da força resultante, ó, aqui, deixa eu subir mais aqui, ó. O trabalho da força resultante pode ser calculado por trabalho da força resultante, variação, aqui, ó, ficou um símbolozinho errado, ó, variação de energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética o que, hein, pessoal? Inicial. Pode fazer por aqui? Pode.
o trabalho, tá certo? Ele tem como resultado a mudança da energia cinética, para mais ou para menos, aqui para menos, que o trabalho é resistente. E como o automóvel para no final do percurso, qual é a energia cinética inicial? Quanto é a energia cinética inicial, pessoal? É zero. Então isso aqui, ó, é zero. Então fica zero menos a inicial. Zero menos a inicial, tira o zero, fica só menos a inicial. O que é menos a inicial? Ó? Tá certo? Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Quanto é a massa, pessoal? Diga aqui para mim, quanto é, hein? 1500. Quanto é a velocidade inicial? Calculei naquele item ali. Quanto é, hein? 30 ao quadrado dividido por 2. Se você fizer a conta, dá o mesmo valor que deu no item 11. E não pode ser diferente. Dá o mesmo valorzinho aí. Menos 675 quilojoules, que é menos 675 mil. Né? Então 12 aqui também seria o que? Também seria correto. Tá certo? Essa questão, na prova, veja bem, pessoal, na prova, com certeza não viria essa conta. Essa conta era para você fazer. Né? Ele é só dar esse valor final. Mas aqui, como é uma aula didática para a gente ver como é que faz, eu coloquei aí. Mas na prova, viria só dizendo, ó, como é a variação da energia cinética, então ela é isso aqui. Você que teria que fazer essa contazinha aqui. Mas nas próximas, que a gente já tiver mais maduro, aí eu não faço a conta. A gente vai fazer junto e resolver. Bacana? Vamos ver aqui essa de número 13, né? Tranquilo aí o gabarito, né? Dá para ver legal, né? Bacana? Vamos lá. 13, né? O que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos pegando aqueles conhecimentos de sala de aula e aplicando nos exercícios. Tá certo? E vocês vão ver que as perguntas, elas são relativamente parecidas. O que os caras perguntam são essas coisas aqui. Né? Vamos ver esse outro contexto aqui. Posso? Aqui é um delta, viu, pessoal? Variação de energia cinética. A digitação aí teve uma pequena falha. Pelo menos está falha no meu. Não sei se está corrigido no de vocês. Esse meu é o original. Vamos para cá. Sim, 13. Toda essa energia, vamos lá. 13. Tem a 13 aqui ainda, ó. Toda essa energia foi absorvida pelo motor do automóvel. É errado. É errado. Né? Essa energia todinha se transformou em quê, pessoal? Em calor dos pneus por atrito, em som às vezes. Né? Se transforma em som, em calor. É uma energia dissipada. Ela não é aproveitada mais não, certo? Dissipada. O motor do carro não absorveu absolutamente nada. Então essa 13 aqui, está certo ou está errado o que ele disse aqui, hein, pessoal? Está errado, né? Está errado isso aqui. Vamos para as próximas aqui. Vamos ver esse textozinho aqui, para a gente fazer as próximas aí. Ah. 17, 18. Cabe aqui 19 e 20. Deixar, viu? Bem visível isso aqui para o pessoal online aí, que a gente não colocou o gabarito. Vamos ler comigo? Vamos lá. O que é que ele diz aqui nessa leitura? Essa questão é bem interessante também. Vamos lá, né? Opa, deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu coordenar aqui. Queria botar o texto, vamos ver se dá certo. Dá. Vamos ler aqui, depois eu mostro os dois gráficos. Quando o motorista de um automóvel avista um obstáculo, a frenagem não ocorre instantaneamente. Existe um tempo de reação do condutor. Ele avista o obstáculo e gasta certo tempo para acionar os freios. Durante esse tempo, o automóvel segue sem ser freado. A tabela ao lado mostra a distância média, faltaram os acentos, mas não tem nada não, que um automóvel, né, percorre, a distância média que um automóvel percorre para parar em pista seca. E a distância que ele percorre, que ele percorre durante a reação do condutor. Vamos ver aqui? Ó, azulzinho aqui é a distância de reação. Né? Amarelozinho aqui é a distância de quê, pessoal? De parada. Isso aqui é o que, Augusto? Vamos ver aqui. Isso aqui é a distância, tá certo? E me parece que isso aqui é a velocidade que você vem. Né? É velocidade. Quando você vem a 60 km por hora, pessoal, tá certo? Você passa
quantos metros você passa sem acionar os freios, só lendo o que aconteceu e pisando nos freios. Você passa quase 30 metros. Você concorda comigo aqui? 30 metros só pensando, né? Por quê, Augusto? Porque tem um tempo de reação. Então, entre ver o que acontece e pisar no freio, dá um tempozinho. O carro continua em movimento, graças à primeira lei de Newton. Porque todo o corpo em movimento, qual é a tendência dele, hein, pessoal? Permanecer em movimento. Então, quando você tira o pé do acelerador e pisa no freio, esse tempo que você gasta, o carro não para não, ele continua. E é evidente que se você vier mais rápido, tá certo? Você vai andando distâncias o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Cada vez maiores, sem pisar no freio. Né? Por exemplo, a 130 km por hora. O que é que acontece, pessoal? Você anda quantos metros para começar a frear, pessoal? 70 metros. 70 metros, não é brinquedo não. Né? Você anda 70 metros para começar a frear. E quando você freia, aí você para com quantos metros? Porque o carro não para instantaneamente. A 60 km por hora, você para depois de 40 e poucos metros. Estão vendo aqui? Depois de 40 e poucos metros. A 130. Você precisa de quantos metros para parar o carro, hein, pessoal? 180. 70 metros aqui é só para tomar atitude. E mais 110 é efetivamente o que, hein, pessoal? Freando, tá certo? Como você anda? Por que é que você anda? Porque, na verdade, porque cresce tão rápido? Porque, na verdade, isso aí cresce com o quadrado. Se você fosse calcular essas distâncias, você usaria Torricelli. E em Torricelli, a velocidade ela aparece o que, hein? Ao quadrado. Né? Quando você multiplica a velocidade por 2, você anda 4 vezes mais, porque é o quadrado, não é linear, é com o quadrado. Por isso que a gente anda uma distância tão grande. Inclusive, isso aqui cresce praticamente de forma linear. O tempo de reação aqui, a velocidade cresce linear. Mas isso aqui não cresce linear. Não cresce linear. Quanto maior a velocidade, mais distância você tem para andar. Tá certo? O fato de a pista estar molhada reduz as possibilidades de frenagem e aumenta a distância de parada. Admita-se geralmente que a desaceleração máxima na pista molhada é a metade da desaceleração em tempo seco. Quando a pista está molhada, se você desacelerava a 4 metros por segundo ao quadrado, menos 4, né? Na pista molhada você só desacelera a quanto, pessoal? A menos 2. Diminui o atrito com a pista. O que é que vai acontecer com essas distâncias? Diga aí para mim, pessoal. Aumentam mais. Você vai precisar de uma distância maior. Talvez isso aqui não aumente. Tá certo? Porque o tempo de reação não depende da chuva. Né? Você reage do mesmo jeito. Mas a frenagem ela vai acontecer num espaço o quê? Maior, porque você vai desacelerar mais lentamente. É exatamente o que o gráfico vai mostrando aqui. Na verdade, aumenta também, né? Tá certo? Aumenta também. Não, é pista seca, pista molhada. Aqui é a distância de parada, não é de reação, não. Aqui ele compara as distâncias de parada. Em pista seca, a 130 km por hora, você precisaria de 180 metros para parar, realmente, né? 180, né? Com a pista molhada, esses 180 se transforma em quê, pessoal? Esses 180, se transforma quase em 300 metros. Né? Isso aqui, quase 150 se transforma em 220 mais ou menos, né? Então com a pista molhada, pior ainda, porque você diminui o atrito, né? Vamos às perguntas aí. Vamos às perguntas. 14. O espaço percorrido por um automóvel para parar é diretamente proporcional à sua velocidade inicial. Certo ou errado, hein, pessoal? Errado. Ela não é diretamente proporcional. Por quê? Porque se você usar Torricelli aqui, V2 é igual a V02, tá certo? Menos essa aceleração, a desaceleração, ΔS. Quando você para, sua velocidade final é quanto, hein? É 0. Se você trouxer isso para cá, 2A ΔS é igual a V0 ao quadrado. Se você passar isso aqui dividindo, o que você anda para parar, tá certo? Depende do quadrado da sua velocidade inicial. Para uma mesma aceleração, depende do quadrado da velocidade inicial. O que quer dizer isso, Augusto? Você não tem um comportamento linear. Se você dobrar a velocidade, o dedinho, você não dobra a distância. A distância fica, sabe quantas vezes maior para você parar?
4 vezes, que é 2 ao quadrado. Se você vem com a velocidade 3 vezes maior, a distância para parar não é 3 vezes. Certo? Ela é 9 vezes maior. Por quê? Porque depende da velocidade do que ao quadrado. Por isso que é perigoso demais viajar em alta velocidade, né? Então a primeira aí, seria certo ou seria errado, hein, pessoal? Seria errado. 15. A 90 km por hora, o automóvel percorre aproximadamente 50 metros para iniciar sua frenagem e mais 50 com os freios acionados até parar. Vamos para o gráfico? Vamos lá para o gráfico, pessoal. Aqui no gráfico, ó, certo? 90 km por hora. Dá para a gente ver aqui ou não? Vamos ver. 90. Está aqui, ó. Tá certo? Quantos metros só você tomando uma atitude sem pisar nos freios? Quantos metros aqui, pessoal? 50. E o total para parar aqui, quantos metros, hein? 100. Então é 50 sem pisar nos freios, é só o tempo de reação. E freando mesmo é essa diferença, né? Porque a distância de parada total é essa. Então freando mesmo são quantos? 50, são 50 metros. Então 15, está certo ou está errado? Ó, a 90 km por hora, o automóvel percorre aproximadamente 50 metros para iniciar sua frenagem e mais 50 metros freando mesmo. Ou seja, o total para parar é de aproximadamente quantos metros, hein? 100, mas você só freou 50. 50 foi só pensando, tomando uma atitude, né? Então 15, letra quem? Letra E. Esse tempo de reação, pessoal, ainda tem um complicador, né? Se você tiver com sono, se você tiver bebido, né? Se você tiver distraído, esse tempo de reação ele vai o quê, pessoal? Vai aumentar, né? Não é verdade? Se você vier com sono. Tá certa. Eu botei errado só para ver se você estava prestando atenção, né? Ei, tá certo, pessoal, desculpe. Ó, antiga, né, essa? Vamos lá. 16. A 90 km por hora, o tempo médio de reação do condutor foi de 2 segundos. A 90 km por hora, o tempo médio de reação do condutor foi de 2 segundos. Vamos fazer o seguinte aqui. Tá certo? Espaço é igual a quem, pessoal? Movimento uniforme. Espaço é igual a quem? Velocidade vezes o tempo. A 90 km por hora, quantos metros o carro anda para você reagir? Para você pisar no freio. Quantos metros ele anda, pessoal? Ele anda 50 metros. Ele anda 50 metros. Com que velocidade ele andou esses 50 metros? 90 km por hora. Se você dividir por 3,6, sabe quanto é que dá? 25 metros por segundo. Então o cara vinha aqui nesse ponto, ele vinha a 25 metros por segundo. E o carro andou 50 metros ele pensando, tomando uma atitude, melhor dizendo, né? Vendo e pisando nos freios. Se você vem a 25 metros por segundo e anda 50 metros, é porque quanto tempo demorou entre o que você viu e pisou no freio, hein, pessoal? 2 segundos, né? Porque aqui, ó, essa velocidade vai ser 25, certo? Vezes o tempo aqui, ó. Né? Professor, mas aqui é movimento quem? Uniforme. Por que é que você pegou a fórmula de movimento uniforme? Porque quando você tira o pé do acelerador para pisar no freio, nesse intervalo do tempo, qual é a tendência do carro? Diga aí para mim, pessoal. Permanecer com velocidade o que, hein? Constante. Devido à primeira lei de quem, pessoal? De Newton. Então, entre tirar o pé do acelerador e pisar no freio, aquele intervalozinho de tempo ali, o carro ele fica com velocidade constante. E anda uns metros ali, ó. Esse caso andou 50 metros. Você passa o 25 dividindo. Quanto tempo nós gastamos aqui, pessoal? Nós gastamos 2 segundos. Por isso que essa 16 seria certo ou seria errado? Essa 16, hein, pessoal? Seria correto, né? Seria correto aqui. Então, vamos avançar. 17. Agora a parte teóricazinha aqui. Durante a frenagem do automóvel, o cinto de segurança se opõe à tendência do corpo do condutor se projetar para frente.
em decorrência da sua inércia. Certo ou errado, hein, pessoal? Certo, porque quando você pisa no freio, você estava em quê? Diga aí para mim, pessoal. Em movimento. O carro vai reduzir a velocidade. Qual é a tendência do seu corpo, hein? Continuar em movimento. Para que serve o cinto de segurança, hein, pessoal? Exatamente para segurar seu corpo. Você sabe como é que ele funciona? O cinto de segurança? O cinto de segurança ele tem uma trava. Tá certo? Pode prestar atenção. Tem hora que você puxa o cinto, ele vem. Tem hora que você puxa, ele não vem. Ele está travado lá. Quando é que ele trava? Ele trava, pessoal, quando ele percebe qualquer variação de velocidade. A velocidade mudou, ele pá, trava. Porque, entre outras coisas, mudança de velocidade significa, por exemplo, que você deu o quê? Diga aí para mim, pessoal. Um pisão no freio. Mas não é só nessas horas que ele trava, não. Às vezes, tente puxar o cinto de segurança quando você está andando numa rua cheia de buraco. Você vai ver que fica difícil de puxar. Depois, quando entra, né, no asfalto, aí fica mais fácil de puxar. Porque quando você está numa buraqueira, ele sinaliza que o carro está mudando de quê, pessoal? De velocidade. Está mudando um pouquinho, mas ele não quer saber, não. Mudou qualquer quantidadezinha, ele trava lá. Por quê? Porque ele também vai travar se você der o quê? Um pisão no freio. Então, ele funciona baseado nisso. O cinto de segurança. Ou seja, ele funciona baseado na primeira lei de Newton. Se houver qualquer variação de velocidade, ele percebe isso aí e vai o quê, pessoal? E trava. É por isso que às vezes você vai devagarzinho na buraqueira. Hoje mesmo, que você passar numa rua cheia de buraco, não falta em Natal, né? Graças a Deus. Se você passar... O prefeito é meu amigo. Olha, se você passar na rua cheia de buraco, puxa o seu cinto para você ver, ele está travado. Agora você pegar um asfaltozinho plano, aí ele solta facilmente. Vamos lá. Então, as questões, certo? As questões. Né? Nós estamos em qual aí? Na 17. Certo ou errado aí? Certo. Bom, vou confiar em vocês aí. 18. Se o condutor estiver com sono, tiver feito uso de drogas ou estiver distraído usando o celular ou assistindo um vídeo, o seu tempo de reação diminui e ele consegue frear o carro em um espaço menor. Certo ou errado, pessoal? Não vou nem comentar, né? É errado, né? Aumenta o tempo de quê, pessoal? De reação. Os pilotos de Fórmula 1, né? Eles têm um tempo de reação bem pequenininho. Depende do piloto também. 0,4 segundos, 0,3, né? Depende de cada um deles. Em uma pista molhada, a 90 km por hora, são necessários mais 50 metros para parar o automóvel. Vamos ver. Aqui a gente precisava de quantos metros para parar o automóvel? 100. 50 agindo, 50 para ele parar. Total é 100. Numa pista molhada, a 90 km, a gente precisa de mais 50 metros. Será que é verdade ou não? Está aqui 90. Para parar numa pista seca, precisamos de quantos metros, pessoal? De 100. Numa pista molhada, precisamos de 150. Precisamos realmente de mais 50 metros. Certo? A resposta da 19 é certo ou errado aí, hein, pessoal? É certo. Né? Certo. 20. Em uma pista molhada, os pneus deslizam mais por conta da aquaplanagem. O que é aquaplanagem? É a criação de uma lâmina, né, de água, certo? Entre a borracha e o asfalto. Quem já passou por uma situação dessa sabe como é impressionante. Você não controla o carro. É impressionante. E você às vezes vem em baixa velocidade e o carro sai, dança e você não consegue parar o carro. Né? Isso é verdade ou é mentira, pessoal? É verdade. Em pista molhada, os pneus deslizam mais por conta da aquaplanagem. O que é que acontece aqui na aquaplanagem? Terminou não. O que é que acontece na aquaplanagem? Tá certo? Diminui o que a gente chama de coeficiente de quê, pessoal? De atrito. Coeficiente de atrito é um coeficiente entre os dois materiais em contato. Lá quando você entra com a água, né, você altera a natureza dos materiais ali, baixa o coeficiente de atrito. Nos pneus, como é que os caras tentam diminuir isso? Tem uns vasozinhos no pneu, já viram aquilo? É porque na chuva, para a água entrar naqueles vasos e deixar a borracha ainda com o quê? Com o asfalto. Na Fórmula 1, tá certo? Os caras só usam aquele pneu quando está o quê, pessoal? Chovendo. Quando não está chovendo, eles não usam o pneu
como é que eles chamam de chuva, slick, tem um nomezinho, né? Eles usam, o pneu de chuva. Bacana? Mas veja bem, vamos fazer uma comparação até para o pessoal que está lá no online, vai assistir a aula depois. Perceba que a gente já faz essa lista de exercícios, a gente já começa a melhorar, já começa a entender mais o assunto, as aplicações. Física não é fácil. A verdade é essa, física não é fácil, mas a gente vai exercitando, vai praticando, a coisa vai acostumando o ouvido, vai entendendo e vai fazendo as questões. A gente vai fazer outras atividades aí com vocês, vou colocar mais listas aí no site, porque isso aqui a gente só aprende fazendo o quê, pessoal? Fazendo exercício, atividade. Mas dá para dominar a fera, tá bom? Ei, obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.